Vós sois o sal da terra, já raiou a nova era. O tempo é fecundo, vós sois a luz do mundo. Evangelho, vida e amor, Evangelho do nosso Senhor. Meus irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos, a partir de agora, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando o seu amparo, sua proteção para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós queremos pedir, Jesus, pela paz e pela harmonia do nosso Brasil, pela paz e pela harmonia do nosso planeta Terra, para os nossos irmãos dirigentes e assistidos da Cidade da Fraternidade, lá em Alto Paraíso, no estado de Goiás. Lembrando que a Cidade da Fraternidade é de responsabilidade dos grupos de fraternidade. E agora, Senhor, rogamos também para os nossos irmãos cujos nomes estão contidos na caixa na entrada da nossa casa, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que os mensageiros do bem possam assistir a todos eles. E rogamos também para as águas que se encontram na cabine própria, que elas se transformem em remédios, de acordo com as necessidades de quem delas vai fazer uso. E agora, Senhor, rogamos ainda pelos nossos irmãos que estão hospitalizados, nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nossos irmãos que estão abandonados nas vias públicas. Enfim, Jesus, aonde haja sofrimento e dor, que o seu amor, que a sua misericórdia se faça presente. E agora, Mestre, com muita alegria, estamos pedindo para os nossos irmãos Alex e Elizabeth Lacerda, que estão comparecendo à nossa casa e, com certeza, para nos trazer muita alegria, muitas informações e, com certeza, tudo poderá acalentar os nossos corações, que eles sejam amparados, socorridos e que tudo transcorra da melhor maneira possível. Assim, portanto, é em nome de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso irmão Fritz, que é o mentor da nossa casa, mas também e acima de tudo, é em nome de Deus, nosso Pai, e com a permissão dele, que nós estamos iniciando a nossa reunião da noite. Que assim seja. Nosso irmão Henrique vai dizer algumas palavras. Meus irmãos, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A AME agradece também ao Alex, a AME, Aliança Municipal Espírita de Ponte Nova, agradece a Elizabeth Lacerda por ter aceito o nosso convite. Agradecemos ao Fritz e a todas as casas espíritas de Ponte Nova pela ajuda, a aqueles que nos ajudaram direta e indiretamente para que esse evento pudesse acontecer. Então, hoje, nós vamos aproveitar esse banquete de luz que está sendo trazido pela Espiritualidade Amiga, sendo trazido por todos os mentores das casas espíritas de Ponte Nova. Então, meus irmãos, aproveitemos esse banquete de luz que hoje está sendo nos ofertado. Impossível para ti, porque
Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Porque tenho medo, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Porque tenho tristeza, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Porque tenho dúvidas, se nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a perdoar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Tu te fizeste homem, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Tu estás entre nós, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para ti. Porque tenho medo, porque tenho dúvidas, me ensina a perdoar, Senhor, pois nada é impossível para ti. Me ensina a amar, pois nada é impossível para ti, ó Senhor.
noite a todos. Nada é impossível para Deus, tanto não é que estamos aqui. Muitos de nós, talvez, pensamos que hoje, não daria, mas deu. Nada é impossível para Deus. Muito obrigada pelo convite, de estarmos aqui hoje. Nós fomos convidados para essa noite especial e somos muito gratos por ter a oportunidade de servir ao Cristo e ao Senhor nosso Deus. Que nós tenhamos uma noite muito boa, tranquila, já que nós viemos, já que estamos aqui, vamos fazer valer este tempo, já que nós saímos dos nossos lares, nós dois andamos um pouquinho mais, Já que estamos aqui, estejamos de coração para valer a pena e nós não jogarmos o nosso tempo fora, que é o nosso, é a nossa riqueza, é o tempo. Então, que todos sejam bem-vindos aqui, os que estão em casa, os desencarnados, e que Deus nos abençoe a todos. Boa noite, Alex, seja bem-vindo também. Gente, boa noite. Então, eu já vou começar fazendo fofoca, sabe? Porque é fofoca espiritual. Eu já vi gente feliz, por muitos motivos. Mas igual a Elizabeth, quando bota os pés nessa tal de Minas Gerais, eu acho que tem gente que fica feliz igual, mas mais eu acho difícil. Afinal de contas, está voltando para a terrinha natal, Ela falou que se eu melhorar bastante, quem sabe eu ainda mereça reencarnar em Minas Gerais algum dia. Mais uma vez, nós já fizemos isso nos bastidores, Mas nós pedimos licença à espiritualidade que dirige as atividades dessa casa. Pedimos licença para nós e para aqueles amigos espirituais que ainda insistem conosco, nos intuindo, nos inspirando. Nós agradecemos a equipe que faz a segurança desse ambiente. Pedimos mais uma vez que seja feito um cerco de luz em torno dessa casa, em torno desse ambiente que nós nos encontramos aqui, para que nenhuma energia negativa, seja visível ou invisível, cause qualquer prejuízo para o que a espiritualidade planejou para essa noite. Às vezes a gente ainda insiste em acreditar no acaso, não é? Mas não foi por acaso que essa câmera chegou na sua mão e nem que você desenvolveu a habilidade para registrar os momentos. E assim acontece com tudo e com todos. Nós escolhemos um tema, como sempre, para nortear as nossas reflexões da noite. E é um tema muito interessante, pelo menos na minha percepção, sabe? O amor não cansa. E é preciso dar um entendido aqui. Não é que o amor não se cansa. Nós não estamos com um tema que o amor é incansável. Não, o amor não cansa. O amor não causa cansaço. Entendido? A minha pergunta inicial é a seguinte: você já se sentiu cansado de fazer o bem? Só pensa. Já teve aquela sensação de estar se doando, se esforçando, tentando agir com amor, mas não consegue perceber o resultado? Você já pensou em desistir de alguém? Não olha de lado não, gente. Vocês olham só aqui para frente, viu? Já desistiu de continuar acreditando, ou até de seguir com fé, porque os desafios parecem que não têm fim? Quantos de nós não nos perguntamos de vez em sempre, será que vale a pena continuar? Ou ainda a gente se pergunta assim, será que eu estou no caminho certo? Que cansaço é esse? Mas e se nós disséssemos que talvez o verdadeiro cansaço não venha do esforço para amar, mas sim da ausência do amor? Se eu dissesse que o cansaço é porque nós estamos amando pouco. Se eu dissesse que o que nos cansa de verdade não é o bem que nós fazemos, mas sim o bem que nós deixamos de fazer. Hoje nós vamos refletir sobre isso, sobre esse amor que não cansa, esse amor que resiste,
esse amor que cura, esse amor que resgata, esse amor que transforma. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Enquanto ela canta, eu fico acompanhando os comentários aqui. Gente, eu esqueci de dizer para vocês, nós estamos com o Centro Espírita aberto para o universo aqui, viu? A gente nem sabe de onde esse povo nos acompanha agora, né? Recebendo essa boa vibração aqui da cidade de Ponte Nova, nas Minas Gerais, né? Então, o tema dessa noite, nós pedimos emprestado para Emmanuel, no capítulo 82 do livro Vinha de Luz, 100 desfalecimentos. Esse é o título do capítulo. E Emmanuel ele começa fazendo uma citação de Paulo, numa das cartas, está em Gálatas, capítulo 6, verso 9. E lá Paulo disse assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Tem que aguentar, como diz vocês aqui em Minas Gerais. Há momentos na vida da gente, nós precisamos trazer essas coisas bem para o nosso dia a dia, que a gente se sente inspirado, a gente se sente assim, quase que um iluminado, sabe? Coisas do dia a dia, sábado à noite. Vai acompanhando o raciocínio aqui comigo, pode ser que tenha alguma diferença aí na sua vida, né? Talvez isso não aconteça aqui em Ponte Nova, talvez seja só lá para o lado do Distrito Federal, né? Mas é bom que vocês fiquem sabendo. Você começa a fazer aqueles compromissos internos, sabe? Sábado à noite, você põe a cabecinha no travesseiro assim, conversa com os anjos,
Os anjos da guarda, tá, gente? Conversa com o universo. E você vai fazendo aqueles compromissos maravilhosos. Amanhã eu vou ser uma pessoa paciente. Amanhã eu vou praticar o bem. Aconteça o que acontecer amanhã, eu pratico o bem. Amanhã ninguém me tira do sério. A vida escuta a gente, sabia? Aí a vida vai escutando e responde assim: aceito o desafio. Está aceito, pronto. Você deita, dorme. Domingo, 6 horas da manhã. Seu vizinho também amanheceu inspirado, você acredita? Ele também amanheceu iluminado. Ele entrou num curso agora para aprender a tocar saxofone. 6 horas da manhã resolveu treinar. Aí você já acordou mesmo? Falei assim, mas agora, dia de eu descansar um pouco a mais, eu vou ficar aqui na cama? Você levanta e vai no supermercado. Você fala assim, eu vou aproveitar, vou no mercado, agora eu vou fazer aquela compra do mês. Compra tudo, pega as coisas, escolhe, caprichada, do jeito que você queria. Chega no caixa, vai passa as compras no caixa, na hora que vai pagar, esqueceu a carteira. Moça, você passa Pix, a moça fala assim, o sistema está com problema, a gente não aceita Pix. Você respira. Não tem jeito. Volta para casa. Chegou em casa, sabe aquele tapete branco que você tem na sala, que você tinha mandado lavar? Seu menino foi lá e derramou um copão de suco. De acerola, daquele que gruda mais ainda em cima. Você falou assim, meu Deus do céu, lavei esse tapete esses dias agora. Mas você tenta se manter firme. Você fala assim, hoje eu tenho que, eu comprometi ontem, hoje eu não vou julgar ninguém. Até você abrir o WhatsApp e abrir aquele grupo da família que você tem lá no WhatsApp. Pronto. Cadê a calma? Não, mas a prova final não está aí ainda não. Você decide e fala assim, não, gente, pegou a carteira, tá, vou voltar lá no mercado. Aí lá faz as compras tudo de novo, porque os meninos devolveram só as compras. Você faz aquelas compras tudo de novo e entra numa fila, a fila gigante, só tem um caixa atendendo. E na sua frente tem uma senhorinha. Nossa senhora, daquela, tá animada, conversadeira, que é o negócio. Chegou a vez a senhora ser atendida. Aí você descobre que o caixa do banco fez um convênio com aquele correspondente bancário. A senhorinha tira dentro de uma sacolinha assim, as contas do mês dela todinha para pagar, e ela quer pagar com moeda. Ela entrega aquelas moedinhas assim para a menina do caixa, ela conta que, o caixa conta que tudo ela pede para contar de novo, para conferir se está certo. Cadê a paciência? Foi passear, deu tchau, desfaleceu. Essa é a palavra, que foi a palavra bonita que Paulo usou, que na prática significa o que normalmente a gente faz o tempo todo. Desanimar, reclamar, desistir, trocar o fazer o bem por um cansei, chega agora, é cada um por si. Não quer nem saber mais não, não, chega também, o que é isso? No fim das contas, não é bem a gente que não quer fazer o bem, é porque, às vezes, no meio do caminho, gente, a gente se sente um pouco perdido, na frustração, no cansaço, na expectativa. É natural que seja assim. E, às vezes, até sem perceber, nós deixamos o amor de lado. E é aí que acontece o que Paulo está alertando aqui, aí a nossa alma começa a desfalecer. A ponto de Paulo escrever essa carta lá na Palestina do século I, valendo para nós hoje. Não nos cansemos de fazer o bem. Não porque seja fácil, mas porque o bem é como uma sementinha. Anota isso aí na sua consciência. E toda sementinha tem o tempo de florir. E nem sempre é no tempo que nós gostaríamos. Talvez hoje a gente não veja os frutos, mas se nós não desistirmos, eles virão. 60 e poucos anos essa casa, né? Talvez muitos do que ajudaram a plantar a sementinha não estão aqui mais encarnados entre nós, para poder aproveitar isso. Com certeza estão em espírito. Mas para mostrar para nós que é preciso investir num pezinho de jabuticaba de vez em quando, mesmo sabendo que a gente não vai comer da fruta. Com música a gente pensa melhor. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros quero ser, alçar um longo voo ao seu encontro, voar no espírito sem medo de cair,
chegar à praia do teu coração e mergulhar em teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito. Senhor, eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito, alçar voo no Espírito. Tem um texto muito interessante de Humberto Campos, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, que ele de forma bem sutil, nos pergunta por que a gente insiste em rastejar como uma lagarta, se nós podemos voar como as borboletas. Esse voo espiritual que ela acabou de cantar. Diante dessa recomendação de Paulo, Emmanuel, então, ele começa os seus apontamentos dizendo assim: há pessoas singulares, há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Há pessoas fantásticas, extraordinárias, um esforço admirável. Mas ele faz um complemento: hoje creem, amanhã descreem. Eu costumo usar os exemplos lá do meu Goiás, sabe? Parece voo de pica-pau. Está lá em cima, está lá embaixo, está lá em cima, está lá embaixo. Uma lâmina de serrote, né? Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Às vezes as pessoas, um pouco ácidas, sabe, direcionam críticas para as psicografias do Chico,
algumas dizendo que muitas vezes os espíritos colocam um certo tom de julgamento nas falas, sabe? Mas eu fico observando, na verdade a irmã não está fazendo um julgamento. É como se a irmã estivesse segurando um espelho na nossa frente. Volta o espelho aqui para o Alex e fala assim: Alex, será que você já não fez isso aqui também? Mas sem acusação, sem crítica, sem condenação, apenas nos ajudando a nos entendermos, a nos enxergarmos, identificar um comportamento dentro de nós que em algum momento nós já tivemos, sem ficar apontando o dedo, mas nos convidando à reflexão, a um mergulho íntimo. Quantas vezes nós já oscilamos entre a fé e a dúvida? Entre o entusiasmo e o desânimo. Às vezes dentro de um dia, às vezes dentro de um período do dia, a gente está animado e desanimado em poucos instantes. Parece que é uma fé imediatista, aquela fé que acredita desde que tudo dê certo, que confia desde que vem a cura, desde que vem a resposta, desde que a solução venha embrulhadinha, entregue com frete grátis na nossa porta. Mas o que Emmanuel está dizendo para nós, e Paulo também, e Jesus principalmente, é que a fé verdadeira ela não depende de resultados imediatos. Muita atenção com isso aqui. A fé verdadeira, ela se prova justamente quando as coisas parecem que saem diferente daquilo que nós gostaríamos que fosse. Você resolve fazer aquela almoção especial, tudo sob controle, fogãozinho ligado, panela no fogo, a receita está aqui na cabeça. Tipo a Lourdinha, mais ou menos assim, sabe? Até que você percebe que você esqueceu de comprar o sal. E às vezes as pessoas, por causa dessa falta do sal, já põem a mão na cabeça e falam assim: meu Deus do céu, acabou o sal. Pronto, acabou o tempero da vida. Aí você vai fazendo as relações com acabar o sal da comida, com acabar o sal aí da sua vida, sabe? Aí você fala: minha vida perdeu o sabor, é o fim da culinária. Tem gente que é exagerada. Ou então você está tomando banho, isso não acontece aqui não, sabe? Aquele momento num spa doméstico, às vezes até um relaxamento, aquele cansaço, um calorão, né? Aí você põe um shampoo na cabeça, aquela espuma nos olhos assim, aí a água acaba. Aí você já começa a pensar, é o apocalipse hídrico no mundo. A última gota de água que tem aqui, não tem mais nada, acabou a água do universo. E deve ter sido por minha causa, né? Porque eu não fechei a chuveira aí, a gente começa a fazer essas coisas. São comparações exageradas, Alex? Pode até ser. Mas falam diretamente com as nossas reações. Revelam um velho hábito que nós temos, o hábito de viver pelo agora, pela pressa, pela urgência, inclusive na fé. Com a fé a gente está mais ou menos tipo com conversa do WhatsApp. Quem dá conta de escutar a conversa do WhatsApp na velocidade 1, gente? Se tivesse uma velocidade 5, a gente usava ela. Uma fé baseada só nos resultados imediatos é uma fé frágil, fraquinha, parece choque de pilha. A fé madura, ela é uma fé firme, mesmo na falta, mesmo na dor. Permanece quando falta sal, quando a água acaba, quando a cura não vem. Aqui é uma casa que se dispõe a trabalhar a cura. Todos são curados? Acredito que não, porque nem com Jesus foi assim. E como nós reagimos? Quando não somos atendidos naquilo que nós desejamos. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, não depende. Ela nasce da certeza que esse mundo tem gerente. Existe um Deus que continua presente, mesmo quando tudo parece que está errado. E se for para semear a esperança num jardim, e se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador, também preciso de perdão. Não sou santo, não sou anjo, nem demônio, eu sou só eu, imperfeito,
insatisfeito, mas feliz assim sou eu. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, só Deus é coerente. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei, já chorei, já fiz chorar, já me excedi, já magoei. Eu tenho um coração, mas sou contradição, só Deus acerta sempre. Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido, ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida. E quando a gente cai, Deus age como um pai, perdoa, perdoa e torna a perdoar e ensina como amar. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Eu sou contradição, eu sou imperfeição, mas Deus, Ele é perdão. Só Deus, por enquanto. Foi Jesus quem disse, né? Bom, só Ele. Mas muitos de nós ainda insistimos, né? Parecendo que somos aquela última bolachinha do pacote. O último refrigerante do deserto. Às vezes a lei da gravidade precisa funcionar também do ponto de vista moral e espiritual, né, gente? Para a gente, usado um pouco mais de humildade, né? Continua nosso querido Emmanuel. Essas pessoas iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos do bem-fazer. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. E aí ele conclui essa parte aqui dizendo assim, o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Eu tenho um dos filhos está acompanhando a transmissão agora, sabe? Às vezes a gente chega em casa, aí eles dizem assim, especialmente para mim, né? Falam assim, papai, você tem uma capacidade de chover no molhado, de querer ensinar Pai Nosso para o padre. Eu falei, como assim? Ele falou assim, o povo está cansado de saber essas coisas que você fala. e eu tenho que concordar com ele. Qual que é a novidade aqui? Mas, didaticamente, a repetição é uma forma de aprender, não é? O que Emmanuel está dizendo aqui? Está mostrando para nós que muitas vezes nós começamos uma boa ação cheia de entusiasmo. Mas basta uma ingratidão, uma palavrinha ríspida, uma falta de reconhecimento e pronto, já dá aquela vontade da gente dizer assim, nunca mais eu faço isso. Essa pessoa aí, acabou para mim. Nós nos frustramos com os outros. Facilmente nós achamos que não vale a pena e nós abandonamos o propósito. Aí eu fico me perguntando, sabe? Porque assim, isso aqui é para nós.
Quando a gente escolhe o tema, gente, pode ter certeza, a gente escolhe falar aquilo que a gente está precisando escutar. Será que o bem só vale quando ele é aplaudido? Certa vez Jesus está lá no capítulo 5, versículo 46 do Evangelho de Mateus. Ele fez uma perguntinha, duas. Se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus está nos convidando a um amor que ultrapassa a troca, que ajuda sem esperar recompensa, gratidão ou aplauso. Gente, nós estamos parecendo aquele povo que você faz um empréstimo bancário, ele só libera o dinheiro para você, se você fizer um consórcio, um seguro e mais uns trem ainda. É a tal da venda casada. A gente está fazendo venda casada com amor. A gente faz até com perdão. Eu te perdoo, mas você vai assinar aqui, da agora para frente tem que ser assim, assim, assim. Perdão condicional. Jesus está falando que as coisas têm que ser incondicionais. Será que nós estamos fazendo bem ou apenas negociando recompensa? A gratidão é linda. Gratidão é um exercício maravilhoso. Mas a falta dela não pode ser motivo da gente desanimar e parar. O amor, quando ele amadurece, ele entende que o outro, pode ser que ele ainda esteja aprendendo. Ele ainda não aprendeu. E mais ainda, além dele entender isso, ele escolhe continuar, mesmo com os espinhos do caminho. Olha que maravilha. Sinal de que Deus continua acreditando na gente, porque entrega na nossa mão um filho, uma filha. Cantando a gente pensa melhor. Eu acho melhor ela ir para lá, porque eu não vou conseguir concentrar aqui, eu tenho medo dela tomar choque. Nós já tivemos uma criança que tomou um choque muito forte. Eu fiquei, assim, a hora que eu vejo a criança pegando nos cabos, eu tenho medo. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas,
em volta. Tuas mãos em mim repousam, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, que tu me amas, que tu me sondas. Os comentários aqui na transmissão, né? Tem uma amiga nossa aqui chamada Nilza Lima, ela falou que hoje ela está uma manteiga derretida. Vocês conhecem bem a expressão manteiga derretida, né, gente? É quando a cabeça está cheia d'água e precisa esvaziar, né? Isso é sinal que a gente já adiantou um pouquinho evolutivamente, né? Que a gente já está tendo coragem de exteriorizar sentimento. Aquela história que quem chora é fraco, é o contrário. Mas também tem que saber por que está chorando, né? Porque tem uns choros aí também que... Continua Emmanuel. Olha que raio-x espiritual que ele nos oferece aqui. Escuta isso aqui, ó. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Você já fez um check-up, eu imagino que já foi lá fazer um exame para saber como é que estava seu organismo físico. Então, se você quiser fazer um exame para saber como é que está o seu estágio de maturidade amorosa, primeiro você pergunta assim, eu confio em Deus? Eu consigo já encontrar alegria na renúncia? Eu me alimento de esperança? Mesmo em tempos difíceis, viu? Isso aqui não é só quando está tudo belezinha, bonitinho, não, né? Eu virei avô, gente. E eu estou achando bom. Eu já estou com 2 netos. Aí alguém perguntou assim, Alex, mas você gosta? Eu gosto demais. Eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque aí, quando dá problema, eu devolvo os fabricantes. E pego de novo, de volta, só quando está cheirosinho, com a barriguinha cheia e não está com sono. Aí é fácil demonstrar maturidade amorosa desse jeito. Agora, ele complementa aqui falando assim, ó, o mal extenua o espírito, mas o bem
o revigora sempre. O que deixa a gente cansado não é o bem, não é o amor. O amor não cansa. Mas tem que ser um amor que não se apoia nas garantias humanas, gente. É um amor que se fortalece com a conexão com o alto. Enquanto isso, o mal, na forma, sei lá, de ressentimento, egoísmo, nós estávamos ali fazendo uma prece agora há pouco, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente, saiu o egoísmo. Filhotinho preferido do orgulho. É mais ou menos isso que Emmanuel assinou a mensagem lá e Kardec compartilhou conosco. Essas coisas, ressentimento, egoísmo, desânimo, isso é que suga a nossa energia. Quanto mais você dorme, pior você fica. É um negócio estranho. O povo ainda fala assim, parece que passou um trator em riba de mim. Não sei o que está acontecendo. Você vai no médico, faz os exames físicos, você está uma beleza. Aí você nem confia no médico. Você fala, mas está doendo. Ele fala assim, aonde? Você fala assim, aqui. E se for mineiro, ainda fala assim, eu estou com um trem, doutor, você tem que achar aí. E tem uns que ainda aumentam, fala assim, eu estou com uma trenheira, não é só um trem, é uma trenheira. Porque, olha, gente, vê se você concorda comigo. Quando nós fazemos o bem, mesmo quando ele nos causa um cansaço físico, a alma se sente revigorada. Faz o teste. Tem gente que quer melhorar a estima para ser produtivo. E não vai dar muito certo. Produz, que a estima sobe sozinha. Vai lá visitar um larzinho de idosos lá, conversar com aquele senhorzinho lá, com aquela senhorinha, que os meninos desses foi lá e pôs eles lá e trocou o sobrenome para não achar eles mais. Você vê o tanto que sua alma vai ficar revigorada. A sua autoestima vai ficar mais alta ainda. A renúncia, gente, nós temos que entender uma coisa, quando nós estamos renunciando a algo, nós não estamos perdendo. Tem muita renúncia que traz paz, se a gente souber conjugar esse verbo. Exemplo, você perdoa alguém que te magoou, e nem quis pedir desculpa para você, nem te pedir perdão, pediu, mas você perdoou. O que você está renunciando? Você está renunciando o direito de ficar cobrando, de ficar martelando aquilo na sua cabeça. O que você ganha? Você ganha a leveza da alma. Você tira uma pedra das costas. Se a minha mãe tivesse aqui, ela ia falar assim, da cacunda. Tem hora que a vida está arrastada, está difícil, é porque tanta pedra, tanta culpa, tanto remorso, tanta mágoa que a gente carrega, tanto desejo de vingança ainda. Quando você não revida uma provocação, por exemplo, mesmo que dá aquela vontade de dar o troco, você está renunciando à vingança. E o que você ganha? Liberdade interior. Você não se comprometeu mais ainda, ele não jogou gasolina no fogo achando que você ia pagar. Ah, Alex, mas eu vou te falar um negócio, eu não sei de que país que você vem, não. Mas às vezes a gente se sente sugado. Esse mundo é cobra comendo cobra. Eu concordo. Tem muita coisa sugando a gente aí. E as trevas são inteligentes, hein? Vai pensar que treva não é inteligente. O tempo inteiro lançando mão de estratégias para sugar nossa energia. Notícia ruim. Abre esse celular aí, como diz os espíritos. Um dia falou para nós, pega esse aparelho que vocês ficam passando o dedinho nele o dia inteiro aí, ó. Gente, 90% do que aparece para a gente é coisa que suga energia. Sutilmente. Chega no final do dia, você não sabe por que está cansado do jeito que está. O mundo exige muito. Esse mundo aqui exige muito. O que você precisa para ser feliz? Nada. E para ser triste? Uma trenheira. Para ser triste tem que ser uma trenheira, gente. Você não fica triste com nada. Você fica triste com a trenheira que você põe na cabeça, que você põe no bolso, que você põe na conta do banco, que você põe no mundo da matéria. E já descobriram isso. Por isso que a gente tem que entender.
Será que esse cansaço não está vindo exatamente do excesso de preocupação com o mal e da falta de prática do bem? Porque deixar de praticar o bem de acordo com a espiritualidade é mais ou menos a mesma coisa do que praticar o mal. Eu não sei o que há com o mundo, sei que estou vivendo das reais necessidades, saber o que fazer, qual é o meu dever. Meu caminho, minha trilha, minha direção é ser. Devo acrescentar valor ao mundo. Eu preciso estar atento, ó meu Deus. Oh, eu sei levantar, confiar, ser pro mundo motivo de esperança. Sim, vencerei. Nada, não reclamar, persistir, trabalhar. Jesus vai me guiar. Não duvido, vou à luta. No final será tão bom. Não desisto de viver no mundo. Não desisto de ser bom pro mundo. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Eu digo sim. Vou cuidar de mim. Serei leve, serei pleno, o melhor que eu posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Serei leve, serei pleno, o melhor que posso ser. Eu confio, não estou sozinho. Há uma luz que brilha em meu caminho, é Jesus. É Jesus. Comigo. É Jesus.
Ei, gente. Olha, eu me comprometi com a direção da casa de dar um aviso mais ou menos nesse horário, porque normalmente as atividades da casa se concluem às 21 horas. E eles, gentilmente, sensibilizados... Cadê a Ana Elisa? Você está por aí? Se a Ana Elisa não for para o céu a partir de hoje, eu não sei não se ela escapa dessa encarnação. Mas a direção da casa, gentilmente, nos ofertou um tempinho a mais, e a gente pede licença para vocês, para estender, mas se porventura alguém tiver algum compromisso, né, porque às vezes veio com esse planejamento, não se sinta intimidado, pode ficar à vontade, né, para seguir para o seu compromisso, tá bom? Combinado? Então tá bom. Moça, mediunidade quando é usada para o bem é um negócio bom demais, não é um trem bom demais dar conta, não é? Que maravilha. Ei, gente. Olha essa aqui do Emmanuel. O aprendiz sincero, ele não está falando o professor não, tá? O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. É como se a gente tivesse um caderninho de débito e crédito. Toda vez que a desanima, a gente vai entrando débito, nosso cadernetinho. Escolha nossa. E nós não podemos alegar ignorância, concorda? Jesus não veio passar a mão na nossa cabeça, não, do ponto de vista de ficar paparicando, não. Tá de boa, pode deixar ela tranquila. Isso aí é uma higiene. No Evangelho de João, versículo 33 do capítulo 16, Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tereis aflições. Jesus nunca prometeu ausência de lutas. O que Jesus ofertou para nós? Força para enfrentar. Infelizmente nós somos frágeis ainda, né? Como dizia Emmanuel para o Chico, plantas frágeis. Nós estávamos dentro do carro aqui agora mesmo. E aquela chuva de pedra, de granizo, você acha que a gente pedia força para enfrentar a chuva? Ou pedia para... Porque nós chamamos o santo que estava perto todinho ali de fora. Vocês acham que a gente pediu para Deus dar força para a gente enfrentar a chuva? Ou pedimos para Deus acabar com a chuva? Quantas vezes nós deixamos de agir, gente, por medo de falhar? Ou por achar que não vale a pena? Muitas vezes, é preciso entender isso. Nós não chegamos ainda nem no estágio de aprendiz do Evangelho. Será que aquilo que às vezes nós chamamos de desânimo, na verdade, não seria arrependimento por a gente não ter tentado mais uma vez? E às vezes tentar de uma forma diferente? Dia desse um amigo espiritual ensinou para nós que recomeçar não é começar de novo. Recomeçar é começar do novo. Você vai fazer um negócio, a pessoa fala assim, isso aí não adianta, eu já fiz isso umas 50 vezes e não deu certo. Fez mesmo e não deu certo mesmo, mas fez as 50 vezes do mesmo jeito. Faz uns trem diferentes, menino, igual minha mãe falava para mim. Você quer errar? Ela às vezes via a gente fazer isso aí, eu já fiz aí, deu tudo errado, aí faz, erra, não tem importância não, mas erra uns trem diferentes. Uai, o aprendiz do Evangelho é igualzinho um atleta que prepara para correr com as Olimpíadas, lá com as maratonas, sabe? Ele sabe que a dor muscular não é a derrota. A dor muscular é parte do fortalecimento. O treino cansa? Cansa, mas ele não desanima. Por quê? Porque ele tem um propósito. Quem treina para correr uma maratona não se assusta com as primeiras dorzinhas, não sou. Eu sei falar mineirês também, você está vendo? Por quê? Porque ele entendeu que a dor faz parte do caminho. Eu não sei o que está passando aí na sua intimidade, mas eu tenho certeza que de vez em quando a dor te visita, porque é natural de quem ainda habita um planeta de provas e expiações. Natural, mesmo que você esteja aqui provando, espiando, como missionário, não importa.
Essa luta edificante é igualzinho você subir uma escada, mas não essas escadinhas petitinhas, não. Escada assim, gigante mesmo, sabe? Cada degrau exige um esforço. E às vezes a gente pensa em parar. Nós ficamos hospedados num hotel lá em Belo Horizonte e a gente resolveu sair do hotel para almoçar. Mas foi uma beleza a ida, porque era um descidão, mas não tinha aquela descida na volta. Gente. Nós dois chegamos lá em cima, nós estávamos suadinhos, igual uma tampa de chaleira, para vocês terem uma ideia. Ofegante, eu olhei para a cara da Elizabeth e falei assim, nós vai ter que dar um jeito. Nós não vamos muito longe. E a gente pensa de parar às vezes. Degrau, ele exige esforço, e às vezes a gente para e pensa, mas não dá mais. Mas quem sabe olhar para trás e ver o quanto já subiu, gente, ele percebe que vale a pena continuar. Olha quanta coisa você já conseguiu superar, coisas que você imaginava que não tivesse mais conserto. O desânimo vem quando a gente acha que não está avançando. E esse achômetro nosso é só porque a gente esquece de olhar o quanto nós já caminhamos. Simples. Por isso que Emmanuel destaca a maturidade espiritual. Emmanuel usa umas palavras bonitas, né? Essa maturidade espiritual, quem já compreendeu o Evangelho em profundidade. Quem já compreendeu, gente, o verdadeiro aprendiz não se desespera diante das lutas. Ele negocia. Né, Ana Elisa? Ele entende que a dificuldade não é castigo, é campo de crescimento. Tem propósito educativo. Tem uns trem aí para você aprender. E a dificuldade é uma professora daquela das melhores do mundo. Tem uma qualidade, uma persistência. Enquanto você não aprende, ela continua insistindo com você. Ela tenta te ensinar de novo. Vem de um jeito, vem de outro, vem do outro, vem daqui, vai dali. Até você aprender. Lei divina não é para castigar. Aprendeu, passa de fase. Tipo aqueles joguinhos de videogame que a gente de vez em quando gosta, sabe? Passou de fase, você vai para a próxima. E assim a gente vai. A vida é desse jeito. Não é castigo, gente. Não é. Deus é bom. Farturento. A pior derrota não é cair. A pior derrota é ficar deitado. Tem gente que está de pé, fisicamente, mas espiritualmente está deitado. Está parecendo o Bartimeu sentado à beira do caminho. Jesus chamando, vem cá. E a gente, não, eu estou te esperando aqui. A tristeza verdadeira, eu vou contar um trem para vocês aqui, a tristeza verdadeira não está na luta, não está no sofrimento. A tristeza verdadeira está quando a gente deixa de aprender, deixa de crescer, deixa de servir. Está na ociosidade. Como diz minha mãe, a tristeza verdadeira é quando a gente está pingando de preguiça, de melhorar. Já conversei demais pelo meu tamanho aqui. Vamos cantar. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Que te ama,
acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era para estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Normalmente, a gente cria eu diria assim, uma espinha dorsal para um evento como esse. E a gente capricha. Às vezes a espiritualidade muda tudo depois que começa. Mas normalmente a gente escolhe as canções em cada momento. Mas hoje nós fizemos um replanejamento e a gente pegou as músicas assim, jogou para cima, assim, falou assim, do jeito que cair aqui agora vai, porque a gente precisa dar um ajustado no tempo. Nem se eu tivesse nos meus melhores dias de planejamento, eu teria escolhido uma música tão apropriada para esse momento aqui da nossa prosa, da fala de Emmanuel, como essa que a Elizabeth escolheu agora. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Por que não passa? Por que tem coisa que não passa? Por que está demorando tanto, Deus? Emmanuel diz assim, problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Sabe o que Emmanuel está fazendo aqui? Ele está fazendo assim com a nossa visão, ampliando. Emmanuel está dizendo que tem muitas dores que nós sentimos, às vezes angústias, medos, vazios. Vazio dói. Tem muita gente com uma dor de solidão no meio da multidão, não tem? Ele está dizendo que muitas dessas dores não nascem apenas dos acontecimentos do dia a dia, e não. Tem raízes mais profundas, tem raízes espirituais. Ele está dizendo para nós aqui, presta atenção, que nem tudo se resolve com uma boa noite de sono ou com um remedinho que você compra na farmácia, não, viu? Nem tudo. Tem algumas dores que elas pedem um tiquinho mais. Elas pedem silêncio. Elas pedem reflexão. Tem dor que pede tempo. E sabe o que mais? O principal que a dor pede? Renovação interior. Às vezes a gente acha que a dor vai passar só porque o tempo vai passar. E por que não passa? Emmanuel está falando para nós aqui, tem dor que pede mais tempo. E tem dor que pede mais do que tempo.
pede o quê? Transformação. Sabe quando você está num daqueles momentos assim, sabe? Tem dia que é de noite, não é, gente? Tem dia que é de noite. E a pessoa olha para você e fala assim, calma, isso é só uma fase. Loguinho vai passar. A fase passa, o tempo passa, o vazio fica. O motivo da tristeza não está lá mais, mas a tristeza continua. Que trem esquisito. Esses são os problemas da vida. Por quê? Porque tem dor que não obedece calendário, não. E muito menos às lógicas das coisas materiais. Não tem. Tem dor que você não resolve com maquiagem espiritual, não. Você está me entendendo? Essas máscaras que a gente ainda sai de casa, do jeito que a gente escolhe uma camisa, a gente escolhe uma máscara e põe nas feições e vai. Hoje a gente conversava no almoço falando do benefício que são as ligações por vídeo, né? Principalmente no nosso caso, que os filhos estão longe, os netos também. Porque quando é só de áudio, a gente disfarça. No vídeo, como a gente já está mais assim, calibrado com esses meninos, mesmo eles dando um disfarçado, você percebe que tem um trem errado ali. Tem dor que só resolve com mergulho interior, com transformação. Certa vez Jesus disse assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Sabe qual verdade que liberta? Presta atenção nisso aqui, ó. É uma das possibilidades, sabe? É aquela verdade que revela quem nós somos de verdade. Um espírito imortal em aprendizado. Quando a gente aprende isso, nós percebemos que certas dores não são punições. São convites para a gente melhorar. Melhorou? Passa para a próxima fase. Aí lá tem outras esperando a gente. Vem por prestação, é em dose homeopática, porque nós não aguenta tudo de uma vez. A misericórdia de Deus, ela é assim, ela vai do jeito que nós dá conta. O fardo de acordo com a capacidade do ombro do camarada. E se a dor que você está sentindo agora não for o fim? E se ela for um começo? Você já parou para pensar? Olha que trem bom. Se essa dor que você está sentindo aí, que você acha que você vai nem morrer, porque o Kardec matou a morte, né? Nós já aprendeu, agora ficou pior. Para muitos de nós. Morreu, acabou? Não. E se essa dor aí for um chamado interior para um trem maior? Mais eterno do que passageiro? E se for? Pode ser. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim, não. Tudo que aqui ele deixou
pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Laraê, laê, laraê, laê. A música, ela chega aonde nada mais alcança. A música vai lá. Como a espiritualidade fica feliz de trabalhar com música no ambiente. Continua. Em função do nosso combinado aqui, eu vou caminhar para a conclusão. A pedido da casa também, nós faremos o passe hoje de forma coletiva e com música. Tá? Eu agradeço a oportunidade do serviço com Jesus. Espero sinceramente que nós tenhamos outras oportunidades de vivermos ao lado de vocês momentos tão felizes quanto os vividos nesse dia todo, porque nós já, chegando aqui, a acolhida, eu até brinquei com alguns, mas com fundo de verdade pleno, né? As pessoas faltando adivinhar o que a gente desejava, o que a gente queria. Então a gente agradece o Samuel, que fez o primeiro contato, esse meio de campo, né? Em contato com os amigos da Diviçosa. A você, né, Henrique, né? Em nome da Aliança Municipal Espírita, muito obrigado pela oportunidade. Nós que temos esse caderninho de fiado desse tamanho, a gente precisa do serviço, tá? Ao seu sétimo, em nome dele, a toda a direção do Grupo Espírita Irmão Fritz, a todos os trabalhadores, a vocês, muito obrigado pela sustentação aqui durante esse evento. Que Deus continue dando mais serviço para vocês, porque é isso que o aprendiz do Evangelho que já entendeu a vida deseja. Combinado? Então eu vou seguir para a conclusão aqui. Emmanuel, como dissemos lá no início, né? Finalizando o capítulo 82 do livro Vinha de Luz, sem desfalecimentos, ele deixa o conselho: não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia,
de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimentos. Essa frase do Emmanuel, eu ouço como se fosse um sussurro. Sabe, é como se Emmanuel estivesse sussurrando assim no nosso ouvido, quando aquele cansaço bate forte. Ele vem e lembra e fala assim, a colheita virá, se você não desfalecer. A colheita virá, mas é preciso continuar semeando com amor, mesmo quando tudo parece que ninguém está vendo, que nada está mudando, que tudo está doendo. Parece que está piorando. Aí Emmanuel fala assim, ó, vai fazer o bem do sacerdócio do amor. Isso muda tudo, gente. Simples. Ele está dizendo assim, praticar o bem não é um favor. Você não está fazendo favor, não. A prática do bem é uma missão sagrada. E sabia, eu fiquei pensando aqui, todo sacerdócio tem um altar. Aonde que está o altar do amor, do sacerdócio do amor? O seu está na sua vida. O altar do meu sacerdócio do amor está na minha vida. Então, pare e pense, sabe quando você ajuda e parece que nada retorna? Você está dando atenção, você está cuidando, você está perdoando, você está recebendo é silêncio, é descaso, é mágoa. Dá que é a vontade de chutar o balde, como diz o povo lá na minha terra. Largar tudo. Aí Emmanuel vem e fala assim no seu ouvidinho, assim, ó, não te canses, não desanima. A colheita vem, talvez não vem no nosso tempo, ela vem no tempo da maturação da alma. Sabia que a alma amadurece? Mas a colheita vem. Olha o Cristo, quando ele diz assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Você ainda é daqueles que acham que a salvação aqui é ir para o céu? A salvação aqui é quando a gente se salva do desânimo, da amargura. Você se salva do fechamento do seu próprio coração. Aquele que perseverar até o fim será salvo, vai ser salvo da preguiça, da indiferença, vai se salvar do próprio orgulho. Eu sou o meu maior desafio. Nós estamos chegando aqui ao fim dessas reflexões, dessa partilha aqui, mas o Evangelho continua. Amanhã a gente vai estar ali em Viçosa, mais uma vez falando para a gente caridosa que empresta o tempo e os ouvidos para esses dois aqui, falar e cantar aquilo que é nós que está precisando ouvir. Olha que beleza, que maravilha. O Evangelho continua, porque o Evangelho não é um livro para ser lido. O Evangelho é uma vida para ser vivida. Emmanuel vem aqui, caridosamente, nos relembrar que a fé verdadeira não se abala com a falta de resultados. Que o amor não desiste por causa de ingratidão. Que a esperança é um alimento que você tem que tomar diariamente. E mais ainda, que o bem que a gente faz, mesmo quando parece que tudo é pequeno, tudo está sendo ignorado, nós estamos construindo, plantando, para depois ter uma colheita espiritual. Mesmo, talvez a gente está cansado, talvez as lutas estão sendo grandes, intensas, talvez a gente não esteja vendo os frutos ainda, pode ser. Mas tanto o convite de Jesus quanto o de Emmanuel é claro. Prossiga, não desista, permaneça no bem, como diz o povo do Goiás. Insista, persista e não desista. É isso. Porque quem caminha com Jesus, mesmo em silêncio, nunca está sozinho. E nunca está andando à toa. Se é que você me entende. Com Jesus, gente, mesmo quando tudo parece que está errado, você pode ter certeza, Deus está juntinho de você,
Quando a estrada escurece, a luz está lá dentro da estrada? Não, você. É como se nós fôssemos, assim, jardineiros do futuro. E às vezes nós plantamos com lágrima. Nós irrigamos a nossa plantação com lágrima. Mas Emmanuel está falando que se nós não desfalecermos, mesmo plantando com lágrima, nós vamos colher com sorriso, com alegria. Vocês choraram, vocês riram aqui hoje. Olha que trem doido. Então, a partir de hoje, faltou sal. Põe mais carinho. Acabou a água do chuveiro lá, lava a alma, com as risadas, com bom humor, ri de você. A gratidão não veio, não. Agradece por você continuar amando. Não é pelo amor que você está esperando dos outros, não. Quem caminha com Jesus, gente, pode até trupicar. Mas trupica sorrindo, levanta cantando. É assim. Não está enganando ninguém. A vida tem espinho, lógico que tem. Mas também tem pão de queijo. Tem queijo. Tem queijo com pão de queijo. Tem abraço de vó, não é? Tem pôr do sol. Tem cachorro pulando na gente, com aquela alegria quando a gente chega em casa. E tem nós aqui. A vida tem nós aqui também, rinuído, como diz o povo lá do Goiás. Tentando fazer alguma coisa boa. Tentando fazer o bem. E assim, juntos é muito mais fácil. Vamos ligar os corações cada vez mais, as mentes, as mãos, porque vai ficar mais fácil, porque aí a gente trupica junto, mas a gente levanta junto também, um dá a mão para o outro aqui, a hora que o outro cai, e vice-versa, daqui a pouco inverte a situação, e a gente vai seguindo junto. O que importa? Não desistir do amor, mesmo que ninguém nem olhe para você, nem perceba você, mesmo que essa sementinha do amor demora para germinar, para sair aquela primeira folhinha, para sair a flor, para depois frutificar. Não foi Emmanuel que disse? A colheita depende de prosseguirmos no sacerdócio do amor. Eu vou traduzir Emmanuel para o goianês. O que Emmanuel está falando aqui é assim, gente, ó, segue o baile. Segue o baile. Segue plantando. Segue cantando. Segue confiando. Segue dançando. Segue rindo. Mas segue com Jesus. Esquece Alex. Esquece Elizabeth. Foca no Cristo. Vai com Ele. Porque quem planta com Jesus, colhe até quando acha que a semente perdeu. Que nós tenhamos outras oportunidades de voltar aqui, gente. Separa um tempinho a mais para nós prosear e cantar mais. Os espíritos ficam felizes. Pode ter certeza. E se vocês pôr a Lurdinha de novo no nosso caminho, vocês não precisam comprar passagem de volta, porque nós vamos voltar rolando lá para Brasília. Obrigado, gente. A gente vai fazer o passo, eu não sei se os médiuns vêm aqui para frente, se não vêm. Não? Se quiser apagar... Aí, não, também não? Ninguém me avisou, então eu tenho que perguntar. Gente, eu sou muito faladeira. Hoje eu não falei para não tomar o tempo, mas eu fiquei com muita vontade de falar um monte de coisas. Da próxima vez eu falo, Alex, e você canta. Quem conseguir fechar os olhos, se quiser, né? Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser.
Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Oh, oh, oh. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Laraê, vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz, ó Jesus. Ó Jesus. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos levar o que for bom, o que foi bom daqui para onde quer que formos e que possamos oferecer de todo o coração todo o bem e todo o amor que cada um tem em si, tão grandiosamente, às vezes nem sabe. Que Deus nos abençoe e nos dê oportunidades de sermos cada dia mais virtuosos, esperançosos e amorosos. Muito obrigada de todo o coração por vocês estarem aqui hoje, nos dando a oportunidade de servir. Agora, o senhor. Enquanto seu sétimo chega aqui, gente, nós temos ali com os amigos, numa mesa logo aqui na recepção, uma parte do nosso material. Nós temos o livro Alívio, que foi psicografado pela Elizabeth, editado pelo Espírito Irmã Sheila. Ele é todo recheado de desenhos também trazidos pela espiritualidade, bastante coloridos, tudo muito simples, mas com um magnetismo fantástico. Nós temos pendrives musicais também. Tem um que tem a vida musical da Elizabeth toda. Todos os álbuns gravados em estúdio, me parece que são 16, estão à disposição. Nós temos um mais resumido, com os 5 mais ouvidos. Tem uns bônus lá também. E temos um terceiro, que chama Cantos da Alma, é um vermelhinho. Ele tem o livro Alívio declamado, com fundo musical. E para cada capítulo tem 2 ou 3 canções, voz e violão. Gravamos de forma acústica, como vocês ouviram aqui hoje.
além de estar levando algo para você ou para alguém que você decidir presentear, que eu tenho certeza que vai te fazer bem, e vai fazer bem para essa pessoa, você estará colaborando para que a gente possa continuar levando esse evangelho musical por esse mundão de Deus aí. Combinados? Deus abençoe essa casa. Meus irmãos e amigos, nós queremos agradecer de todo o coração o nosso irmão Alex, a nossa irmã Elizabeth Lacerda, por esse banquete da noite de hoje, que possamos todos nós voltar aos nossos lares mais alegres, felizes e, acima de tudo, mais esclarecidos, com a disposição de nos transformarmos em criaturas melhores, lembrando que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, portanto, ao nosso irmão Alex, à nossa irmã Elizabeth Lacerda, que oportunamente possam regressar aqui à nossa Ponte Nova e que foi realmente uma alegria tê-los conosco nesta noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje, que possamos, como já dissemos, regressar aos nossos lares mais alegres e felizes, e que a nossa vida possa realmente se transformar sempre para melhor, com alegria, com disposição de servir no campo do bem. Assim, portanto, renovando os nossos agradecimentos à presença de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, nossos irmãos que inclusive vieram de outras cidades da vizinhança, que todos possam regressar também em paz, harmonia e lá chegando em completa segurança. Então, é em nome de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, do nosso irmão Frício, que é o mentor da nossa casa, mas também, acima de tudo, é em nome de Deus, nosso Pai Criador, e com a permissão dEle, que nós estamos renovando os nossos agradecimentos e pedindo permissão para encerrarmos a reunião da noite. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um feliz amanhecer.